aí, tudo bom? Bom, eu quero gravar nesse vídeo, me convidaram para falar aqui nessa breve mensagem, alguma palavra que tocou o meu coração ou que eu pudesse compartilhar com você. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve o privilégio e a alegria de motivar ou trazer ânimo para alguém que estava desanimado? É maravilhoso quando somos instrumento usados por Deus. Agora, quando somos nós que estamos desmotivados? Será que aquilo que fizemos para motivar outra pessoa também serve para a gente? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Como lidar com o desânimo? Vamos ler no capítulo 4, nos versículos 3 a 5 de Jó. Diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Bom, aqui é uma fala de um dos amigos de Jó, que é o Elifaz. E ele fala isso para Jó em um momento que Jó estava passando por muita dificuldade, estava bastante desanimado. E o intuito aqui, a motivação do Elifaz, era de encorajar e motivar Jó. Porém, a forma que ele escolheu de fazer isso era mostrando que ele era uma pessoa que motivava outras pessoas. Então, quando chega o momento dele, ele fica prostrado, né? Então, como exemplo de Jó, nós podemos ver que toda aquela munição que nós temos, né, que nós usamos para encorajar outros, nem sempre funciona com a gente. Tudo aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente faz, né, que a gente tem aquela coragem, a gente pede a Deus ajuda para fazer isso, com outras pessoas a gente consegue, mas com nós mesmos é difícil fazer isso. Será que funciona da mesma forma? Bom, a hora do desânimo pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós somos seres semelhantes. Né? A Bíblia diz em Tiago 5 a respeito de Elias, que ele era um homem semelhante a nós. Um sujeito, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, né? O mesmo Elias que vemos altos e baixos, ele reflete a nossa natureza e a nossa estrutura. E eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de desânimo que o Elias passava, que é um pouco diferente do desânimo que o Jó passava. O desânimo não é algo que nos fará mal somente no âmbito emocional, natural, ou até mesmo espiritual, mas a pergunta é como lidamos com o desânimo. Há circunstâncias distintas em que o desânimo ele se manifesta. Então, pegando outro exemplo, tirando o de Jó, né, pegando o outro exemplo, porque o de Jó foi um tipo de desânimo que teve relação com o momento de aflição, né, com suas aflições, eu quero trazer para vocês o exemplo de Elias. Bom, Elias, por exemplo, ele vive um momento de desânimo depois de um maior sucesso no seu ministério. Ele é usado por Deus de uma forma extraordinária. Vê uma nação caindo de joelhos e clamando que só o Senhor Deus. 850 profetas de ídolos distintos foram mortos. Aquilo foi uma vitória esmagadora. Bom, porém, quando Jezabel lança uma palavra para Elias que iria matá-lo, Elias foge para salvar a sua vida. Porém, na fuga, durante essa fuga, ele fala a Deus. Ele fala: Senhor, é melhor que eu morra. Eu não quero viver. Né? Ele até fala da seguinte forma: eu não sou melhor do que os meus pais. É curiosa a contradição de Elias, né? Porque no início ele fugiu para preservar a sua vida, mas agora ele estava pedindo a Deus para que tirasse a própria vida dele, para que ele não precisasse viver com aquilo. Bom, quando olhamos para Elias, não encontramos nele um desânimo costumeiro, né? Que encontramos em pessoas que estão desanimadas por causa das circunstâncias. E nós podemos ver, se a gente pensar bem sobre essa contradição desse desânimo de Elias, né? Por mais que ele estivesse vivendo momentos tão preciosos de unção, na presença do Senhor, ele está dessa forma. A gente não pode afirmar que esse desânimo de Elias tenha sido resultado de uma falta de fé, né?
uma falta de unção, porque toda a vida de Elias foi uma vida pautada no sobrenatural. A gente pode ver o exemplo, por exemplo, da coluna de fogo, ou até mesmo da viúva, onde ele tem aquele episódio com a viúva. Outro ponto, isso também não vem através de algo da unção, da falta de unção. Esse desânimo não vem por causa dessa falta de unção. Por quê? Porque Elias, ele ora e Deus faz. Então era um homem ungido, era um homem de Deus. Também não podemos dizer que era estresse físico, porque Deus coloca a mão sobre ele e um anjo o acorda, dá de comer e diz na palavra que com aquele alimento ele andou por 40 dias e 40 noites. Mas tem uma única frase que nos mostra o motivo desse desânimo. Que é quando Elias fala em 1 Reis, capítulo 19, ele fala o seguinte: eu não sou melhor do que os meus pais. De alguma forma, Elias vivia debaixo de um peso de comparação. Eu preciso fazer a diferença, comparado com a geração anterior. E com aquilo que ele tinha pré-estabelecido como meta, ele não conseguiu alcançar. Então era uma forma que ele tinha, que ele comparava, quando ele falou aquela frase de que ele não era igual aos seus antepassados, que ele comparava com os seus antepassados. Isso trazia de alguma forma cobrança sobre ele. Então muitas vezes esse pensamento tem trazido desânimo para as pessoas que estão tendo as suas vidas, que estão tendo até boas realizações nas suas vidas, né? Tem pessoas que têm uma boa vida com Deus, uma família estruturada, inclusive está até prosperando no seu ministério, na sua profissão, tem um casamento abençoado, mas ainda vive triste pelo fato da meta ou de um sonho que às vezes nem foi Deus que lhe deu. Faz com que o desânimo lhe traz muita tristeza. Então, outra coisa que nós podemos ver nessa frase de Elias, que eu não sou melhor do que meus pais, é a comparação uns com os outros. Temos chamados diferentes, propósitos distintos. Deus levanta cada um no seu tempo e no momento determinado por Ele. E muitas vezes nos comparamos com outras pessoas que estão em uma certa posição na igreja, ou até mesmo em uma certa posição no nosso trabalho, que é porque não chegou o seu tempo ainda disso. O tempo de você estar naquele local ou fazer aquela coisa. E diz o seguinte, muitas vezes a gente cria expectativas, e essas expectativas que nós mesmos criamos são frustradas. Em Provérbios 13, 12, diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente. Então, quando você cria expectativas e essas expectativas não são realizadas, você adoece. Você de certa forma, tem um desânimo. Então, Elias, quando foge, diz na palavra, em 1 Reis 19, que quando ele foge, ele vai para um monte. Depois que ele vai até ele vai no deserto, ele dorme debaixo de uma árvore, e o anjo o acorda para ele poder comer, e aí depois ele dorme novamente, o anjo acorda-o de novo para poder dar de comer, e ele, com aquele alimento, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites, e ele vai para um monte, chamado de Monte de Deus. E nesse monte ele vai para uma caverna. E nessa caverna, o que Elias faz entrando nessa caverna? O que ele quer com essa caverna? Ele quer se isolar das pessoas. E muitas vezes é o que acontece conosco. Quando nós estamos desanimados, nós queremos nos isolar das pessoas. Nós queremos estar em outro local em que a gente não queira compartilhar com outras pessoas nada da nossa vida. E ele fica ali naquela caverna. Porém, aquele não era o propósito de Deus. Porque Deus fala para Elias: o que você faz? O que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui nessa caverna? Ou seja, se Deus perguntou para ele o que ele faz naquela caverna, é porque Deus, não era o propósito de Deus que ele estivesse ali. Por mais que muitas vezes a gente pense que por conta de um sinal, nós achamos que aquele caminho é um caminho de Deus. Mas pelo simples fato do anjo ter dado de comer para Elias e aquele alimento ter sustentado ele para aquela caminhada, ele pode muito bem ter pensado que aquele era um propósito de Deus, Deus estava mantendo-o vivo para que ele pudesse ir para onde ele estivesse indo. Porém, quando Deus pergunta, o que fazes aqui? É porque ali não era o lugar que ele deveria estar.
E aí Elias, ele se encontra em um momento em que ele está isolado das pessoas. E aí Deus fala para ele que ele precisa sair dali, ele precisa sair daquela caverna. Então, quando estamos passando por momentos de desânimo, pensamos que Deus precisa fazer um grande impacto em nossas vidas. Nós esperamos um grande mover do Espírito, mover dos ares, mover do fogo, mover de tudo. Mas o que diz em 1 Reis 19? Fala o seguinte, que Elias saiu da caverna, Elias saiu daquela caverna, Deus falou que ia se mostrar para ele. E naquele momento em que Elias sai da caverna, tem um vento tão forte que esmigalha as pedras, que separa montes. Nossa, eu não consigo imaginar um vento tão forte dessa forma. Porém, Deus não estava naquele vento. Depois daquele vento veio um grande terremoto. E aquele terremoto fez tudo tremer de forma extraordinária, porém Deus não estava naquele terremoto. Depois daquele terremoto veio fogo ardente, mas Deus não estava no fogo ardente. Depois de tudo isso, veio uma brisa suave. E Deus veio nessa brisa suave. Então o que eu quero dizer para você é que Deus veio de uma forma que muitas vezes você não espera que Deus venha. Deus não vem no estardalhaço, nos grandes movimentos, mas Deus vem de forma suave, de forma única para você. Normalmente, para sairmos de situações de desânimo, é ouvindo a voz simples de Deus, é nos voltarmos para a palavra, é arquitetarmos diante dele, é nos aquietarmos diante dele, para que de forma simples e tranquila, ele fale conosco. Para que nós possamos tomar a decisão de vencer o desânimo que está nos vencendo. Não podemos controlar a situação à nossa volta, mas podemos controlar o nosso ânimo. É a ordem de Jesus. Como diz a palavra, Jesus nos fala, tende bom ânimo. Isso é uma palavra de ordem. Tende bom ânimo. Então, ter bom ânimo é algo que depende de você. Deus espera que nós tenhamos bom ânimo. Então, nós não podemos querer que o mundo mude inicialmente. Primeiro, nós temos que ter bom ânimo. Primeiro, nós temos que ter a atitude de sair da caverna. E aí, Deus vem ao nosso encontro. Então, para vencer o desânimo, precisamos identificar a raiz, tomar a decisão de sair da caverna, ouvir a voz de Deus e acreditar que há uma oportunidade para um novo começo. Então é isso. Espero que essa palavra tenha, de alguma forma, tocado o seu coração, que Deus possa te ajudar nesse momento. Se você, de alguma forma, tem desanimado durante muitas adversidades que tenham acontecido nesses últimos tempos, que você possa escutar a voz do Senhor, entender qual o propósito dele para você, que você possa sair dessa caverna muito maior de quando você entrou. Fica com Deus.